Queridos, o que é o Pentecostes? Talvez você entrou aqui e falou assim, mas o que é o Pentecostes, pastora? O que é isso que eu vou viver? Que movimento é esse? Que espírito é esse? Que fluir é esse? Pentecostes é o dia em que o céu invadiu a terra. Amém? É o dia onde o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Cristo, marcando o nascimento da igreja e capacitando pessoas comuns como eu e você para fazer algo sobrenatural. Amém? Pentecostes é o cumprimento da promessa registrada lá em Joel 2, como o profeta Jerry orou aqui, que o Espírito Santo, que o Senhor derramaria o Espírito sobre toda a carne, os nossos filhos e filhas profetizariam, os nossos idosos teriam sonhos e os nossos jovens teriam visões. Amém? Teologicamente, nós podemos entender que é o início da nova aliança, onde o Espírito habita em todos os fiéis. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. E, historicamente, esse Espírito Santo, essa descida, ela marca o nascimento da igreja cristã. Impulsionada para quê? Para a proclamação do evangelho para todo o mundo. Por isso, ide por todo o mundo. Mas vocês não vão vazios, vocês vão por todo o mundo cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Esse é o Pentecostes. Ele é o dia em que a igreja resolveu se levantar. É o dia que a igreja se levanta. É o momento onde os fracos se tornam ousados. É o momento onde aqueles que estavam calados se tornam proclamadores. São aqueles que falam do amor, do poder, do empoderamento, da cura que só Jesus Cristo pode fazer. Amém? Essa série é um tempo para eu e você avançarmos. Amém? Você pode levantar a sua mão e falar assim, eu irei avançar. Não é um retorno para o meu passado. Não. É um passo à frente para o meu propósito. Para aquilo que Deus me chamou e me comissionou para fazer. É um momento onde cada pessoa aqui da Power Church, cada filho espiritual dessa casa, será empoderado, será capacitado para o avanço. Mas não um avanço no nosso braço, não um avanço nas nossas pernas, mas um avanço com aquele que venceu a morte. Amém? Com o avanço com aquele que nos capacita e nos enche de autoridade, nos reveste de unção, nos reveste de poder. Amém? Nessa jornada nós viveremos as marcas do avivamento. Amém? Não vai ser um evento, não é somente um culto. É um estilo de vida que vai nos transformar para sempre. Amém? Que vai transformar pessoas, que vai transformar lugares. Esse lugar será transformado e transformará o nosso destino. Porque quando o Espírito Santo entra, quando ele começa a se mover, algo novo acontece. Em Atos 2, o céu desceu. Amém? A igreja se levantou e essa igreja agora vai se levantar em poder e autoridade. Aquele vento impetuoso que soprou, as línguas de fogo, a multidão rendida, as pessoas orando, os corações abertos, tudo isso é Pentecostes. Amém? Não há avanço verdadeiro sem o enchimento espiritual da igreja. Então, hoje, eu e você seremos preparados para avançarmos. Amém? Pedro e João, eles falaram, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Ele tinha poder. Talvez você está aqui, se você fala, pastor, eu não tenho prata nem ouro, mas existe um levanta e anda dentro da sua boca, e você pode usá-lo hoje. Amém? E em Atos 4 fala que eles foram perseguidos, mas quanto mais eles eram perseguidos, mais eles proclamavam o evangelho. Eles não se calaram. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles se encheram de coragem. Talvez você é alguém que é perseguido na sua casa, ou no seu ambiente de trabalho. Quanto mais você será perseguido, mais você vai testemunhar do amor de Deus. Eu profetizo isso para você. Amém? E você que está aqui nessa manhã, você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Crer é o primeiro passo.
Crer é o começo. Crer é o início que te prepara para continuar, para conquistar e para avançar. Amém? Pentecostes nos lembra que não basta começar bem, é preciso avançar com poder. E chegou a hora, Paulo, de nós rompermos os nossos limites, de nós sairmos da nossa paralisia, da nossa inércia. É o tempo de você ativar os seus dons, é o tempo de você discipular com fogo, é o tempo de você viver cheio do Espírito Santo de Deus todos os dias. E eu te pergunto, o que te impede de avançar hoje? Falta de força, medo, cansaço, insegurança, indefinições? Então, você está no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. Você está no início de uma série onde vai ser transformadora, onde o Espírito Santo vai te edificar, onde você vai ser influenciado para avançar. Amém? Deixa o Espírito Santo te levar nesses dias, para onde você nunca esteve, ou para onde você nunca pensou em chegar. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o vento do Espírito soprar sobre você. Deixa o Espírito Santo te encher. Levante suas mãos e peça a Ele para te encher, para te levar, para te capacitar, para te encher de coragem, de ousadia, de unção, de um revestimento do alto, de um levanta e anda, porque existe esse levanta e anda na sua boca, porque chegou o tempo de nós nos movermos no bairro, nas escolas, na cidade, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, na nossa cidade. Belo Horizonte será a capital do avivamento, nós profetizamos, em nome de Jesus. Então venha viver Pentecostes conosco, nesses dias transformadores, amém? Porque existe um Pentecoste hoje, para mim e para você. Existe uma descida do Espírito Santo hoje, porque Ele já habita em nós, amém? O Espírito Santo já habita em nós. Gostaria que você lesse comigo Atos capítulo 2, dos versículos de 1 ao 14. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa palavra, Atos 2, de 1 a 14. Diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia um vento soprando forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntaram uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas os outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e, em voz bem alta, começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou te dizer. Eu oro e peço que essa palavra entre no seu coração, que ela frutifique, multiplique e que você possa viver essa jornada com o Espírito Santo nesse tempo de Pentecostes. Amém? Eu quero falar para a Power agora. Atenção, escutem o que eu vou te dizer.
Assim como Pedro falou aquele dia. Atenção, Power, escutem o que eu vou te dizer. O que aconteceria se o céu descesse sobre você hoje? O que aconteceria se amanhã, segunda-feira, você abrisse os seus olhos e um vento soprasse sobre a sua casa, como em Atos 2? Imagine o céu invadindo a terra. Imagine o céu invadindo o seu trabalho, a sua igreja, o seu ônibus, o seu metrô. Imagine o que aconteceria se eu e você fôssemos cheios do Espírito Santo, que transformou aqueles homens comuns em vozes que abalaram as nações. O que aconteceria? Sabe, Power, nós não estamos aqui para entreter ninguém, nós estamos aqui para empurrar para um avanço, capacitados pelo Espírito Santo. Amém? Sabe por quê? Porque a gente precisa empurrar as pessoas para esse avanço? Porque tem muitas pessoas que têm promessas, mas elas estão sentadas sobre a promessa. Você sentado na promessa, não adianta nada. O céu está esperando você se manifestar. Um sopro, um som, uma entrega, algo precisa sair de você. Amém? Pentecostes, ele não foi uma promessa de Deus somente. Ele foi o início de um movimento, de uma descida do Espírito Santo. E esse movimento ainda está em ação. Ele vale para hoje. Amém? O Espírito Santo que desceu em Jerusalém, também desce aqui em Belo Horizonte, também desce aqui no Padestrado, também desce aqui na Power. Você precisa ter. O mundo, ele clama por respostas, coragem, direção, propósito, que somente o Espírito Santo tem o poder para nos instruir, direcionar e guiar. Amém? Enquanto o medo paralisa, a desesperança grita, Deus quer levantar uma geração cheia do Espírito Santo para fazer história. Amém? Pentecostes não é um ato histórico, como algumas igrejas históricas proclamam. Não é uma lenda antiga. Não, Pentecostes é um chamado eterno, porque o Espírito Santo vive hoje e habita entre nós. Amém? É a prova de que o céu responde quando a terra se alinha. Quando há um alinhamento entre céu e terra, há uma resposta do céu para a igreja. Então, nessa manhã é um tempo de nós nos alinharmos como igreja. Amém? Enquanto muitas pessoas estão orando por coisas, Deus está procurando homens e mulheres que se tornem altares vivos, onde Ele possa manifestar o seu poder e a sua glória. Amém? Gente que não apenas frequenta a igreja, gente que não vem aqui como um clube social, gente que não vem aqui para passar o tempo, mas gente que carrega um fogo que transforma as nações. Amém? Aleluia. Fala para quem está do seu lado, você carrega um fogo que transforma as nações. Fala para outro, você carrega um fogo. E o que esse Espírito Santo, que você falou, bispa, que desceu lá em Jerusalém, que desce aqui na Power, que desce lá na minha casa, que desce lá no meu quarto, pode fazer? O que o Espírito Santo faz em nossa vida? O Espírito Santo, Atos 2:1, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Você pode ler comigo? Todos estavam. O Espírito Santo, ele vem para nos unir em um só propósito. Amém? O derramamento do Espírito Santo, ele não acontece em meio à divisão, mas ele acontece em meio à unidade e oração da igreja. Amém? Hoje o Brasil enfrenta uma divisão, uma polarização, violência, mas eu quero te falar que a cura da nossa nação começa na nossa igreja, começa na igreja de Jesus Cristo. Amém? O Espírito Santo, ele não desce em multidões desunidas. Não, ele desce em corações alinhados, em uma igreja alinhada. Bispo Carlos tem uma frase que diz, o céu não se impressiona com palco, ele responde a propósitos. E nós estamos hoje num propósito de avançar, capacitados pelo Espírito Santo. Você quer saber onde o céu vai descer? Eu quero te falar, o céu não vai descer em prédios luxuosos. O céu não vai descer em performances elaboradas,
em oratórias perfeitas. Não, o céu vai descer onde existe unidade, onde existe um propósito. Porque quando a igreja se une, o céu se manifesta. E essa manhã é o tempo do céu se manifestar sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quando há uma manifestação do céu, todas as coisas são alinhadas, reorganizadas, estabilizadas, equalizadas. Amém? A comunidade cristã nasce no espírito, não na afinidade. A Power será esse lugar, todos os seus campos conectados por um só coração, em um ambiente onde o fogo vai descer. Amém? Jesus orou por unidade em João 17. Atos 2 foi a resposta. O Espírito Santo veio. Eles estavam alinhados no coração, no foco e na fé. Pedro se juntou lá com seus 11 discípulos. Ai, pastora, mas Judas não morreu? Como é que tem 12? Mas sempre que tem um Judas, Deus sempre levanta um outro. Porque a obra do Senhor, ela é imparável. Amém? E aí, Judas foi embora. Matias foi chamado para ocupar o lugar dele. Sempre Deus vai levantar uma pessoa, querido. Fique em paz. Deus sempre vai trazer o escape, a provisão, aquilo que você precisa. Se fez com discípulos, não vai fazer com o que a gente precisa? Então chegou o tempo, Power, de eu e você nos alinharmos na mesma fé, no mesmo foco, com o mesmo coração, na mesma unidade, para que o Espírito Santo de Deus nos encha. Amém? O que o Espírito Santo faz? Ele nos une em um só propósito. Amém? Você está criando um ambiente onde o Espírito Santo se sinta à vontade para agir? Te pergunto nessa manhã. Como está a sua casa? Eu sou casa, murada, lugar de Deus e Ele habita em mim. Como está a sua casa hoje? Reorganize a sua casa hoje em unidade, propósito, oração, comunhão. Amém? Porque o Espírito Santo, Ele quer descer, Ele quer te encher. E o que o Espírito Santo continua fazendo? Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos ler todos juntos? Todos. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo nos dá poder para vencermos o medo. Amém? Você pode falar, o Espírito Santo me dá poder para vencer o medo. Pedro antes se escondia. Pedro negava. Agora ele era aquele que falava com ousadia e coragem para milhares e milhares e milhares. O mesmo Pedro que negou, agora liderava. O mesmo Pedro que tremeu, agora trazia transformação para as pessoas. Sabe o que mudou? Não foi a circunstância. O que mudou foi aquilo que estava, a partir daquele momento, dentro de Pedro. O Espírito Santo desceu sobre Pedro. E o Espírito Santo o empoderou. Amém? Porque o Espírito Santo, ele não tem a função somente de nos consolar. Sim, Ele é o nosso consolador, mas Ele também é o nosso empoderador. Ele nos empodera para irmos, agirmos, amém? Curarmos. Bispo Carlos tem uma frase: você não precisa que Deus mude a situação, você precisa que Ele mude você dentro da situação. A mudança está em nós, a mudança está em mim e em você. T.D. Jakes fala, o Espírito não nos foi dado para nos proteger do problema, mas para nos empoderar dentro dele. Você está dentro de uma situação difícil? Fique tranquilo, você tem o Espírito Santo dentro de você que te capacita a vencer qualquer situação. Amém? É isso. Ele te transforma no meio da circunstância, no meio do problema. Ele te capacita, Ele te ilumina, Ele te dá direção, Ele te aconselha. Ele é o nosso maior conselheiro. Está numa situação difícil, fala, Espírito Santo, me dê o seu conselho. Ele vai direcionar o seu coração para o melhor bem. Amém? Imagine hoje os nossos jovens cheios do Espírito Santo, se tornando empreendedores de impacto, se tornando uma geração que vai transformar a história. Imagine as nossas crianças profetizando. Imagine os nossos idosos sonhando, voltando a sonhar. Imagine todos nós
vivendo cheios, empoderados pelo Espírito Santo. Amém? E eu tenho mais uma pergunta para você. Você está esperando coragem para agir ou sendo cheio para agir com coragem? A coragem não é a ausência de medo. Ela é a esperança do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Muitas vezes nós erramos porque nós vamos na nossa carne. Muitas vezes nós vamos no nosso intelecto. Nós vamos nas nossas vontades. Nós vamos nas nossas habilidades. Ai, eu sou o cara. Eu sou a mulher. Ah, isso aqui eu domino. Saia da sua carne, comece a andar no Espírito, porque todas as coisas vão acontecerem da forma certa. Não vai ter desordem. Amém? Hoje mude a sua mentalidade. Saia da carne e venha para o Espírito. Porque o homem carnal discerne as coisas carnais, mas o homem espiritual discerne as coisas do Espírito. E chegou o tempo de nós discernirmos as coisas do Espírito. Sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a Power, amém? Sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre o nosso governo, amém? E o que o Espírito Santo continua fazendo em nós? Atos 2, 6. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Você pode ler comigo? Cada um os ouvia falar na sua própria língua. O Espírito Santo nos torna vozes relevantes para a sociedade. Fala para quem está do seu lado, você é uma voz relevante para a sociedade. Sabe, queridos, Satanás tenta nos dizer que a nossa voz é rouca, que não sai som da nossa voz, mas eu e você temos uma voz relevante para a sociedade. Todos nós temos um campo de influência, seja ele grande, pequeno, médio, gigante, todos nós temos uma voz profética nessa terra, e chegou a hora de você traduzir para o povo a mensagem de Deus. O Espírito Santo traduziu a mensagem para a língua do povo, era cada um de um lugar, de Roma, de Creta. Cada um estava em um lugar, cada um falava uma língua. Os árabes, mas todos entendiam o que era aquilo. Era a tradução do Espírito Santo sobre as línguas. E hoje chegou o tempo da igreja comunicar o evangelho em uma linguagem atual, onde toque a mente, onde toque o coração das pessoas. Nós não estamos no século 18, 15, 2, 3, não. Nós estamos agora no ano de 2025 e precisamos comunicar a essa geração de 2025. O Espírito Santo, ele atualiza a sua linguagem sem comprometer a sua verdade. Não é atualizar a Bíblia, é atualizar o modo como eu me comunico com as pessoas. Amém? Você precisa entender isso. Não existe atualização da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e ponto. O que existe é atualizar a linguagem, a minha comunicação, como eu me comporto, como eu comunico, como eu alcanço essas pessoas de hoje. Unção sem relevância gera alienação. Unção com clareza gera transformação. Chegou o tempo de nós sermos transformadores. Transformadores. Aleluia. O maior obstáculo para a fé não é a dúvida, é a irrelevância. Billy Graham já diz. E o que você diz, o povo está entendendo? Sua vida comunica a graça de Deus? Sabe uma coisa que eu acho estranha? Você dá paz do Senhor para quem nem é cristão. Paz do Senhor, a pessoa fala, o que é isso? Teve uma vez, aqui na igreja antiga, veio um pessoal de Israel, uma comunidade messiânica judaica, e eles chegaram, tal, e todo mundo se cumprimentando. Aí ele virou para um adolescente e falou assim, Shalom. Aí ele, Abílio. Ele achou que o nome do cara era Shalom. Aí ele, Shalom, ele, Abílio. Aí ele, eu falei, não, menino, fala a paz do Senhor, fala Shalom, fala qualquer coisa. Fala seu nome, não. Comunicou, ele não entendia aquela linguagem, não fazia parte do meio dele. Agora vai para o TikTok, faz um vídeo falando do amor de Deus, você vai comunicar. Vai para o Instagram, posta uma mensagem,
Muitas pessoas vão enviar. Gente, se enviar para uma pessoa, está valendo. Se uma pessoa for transformada, está valendo. A gente precisa se comunicar da forma certa. É sobre falar com adolescentes, é sobre falar com crianças, é sobre falar com empresários, é sobre falar com qualquer pessoa sem perder a nossa unção e a nossa essência em Cristo Jesus. Amém? Muitos pastores usam as redes sociais para pregar com poder e simplicidade. Essa é a linguagem do nosso século. Poder e simplicidade. Os vídeos mais virais são aqueles vídeos que não são performáticos. Não são aqueles vídeos produzidos. São os vídeos caseiros. Onde a gente está lá descabelado e fala, Jesus te ama. É isso. Estou falando para você ir toda desarrumada para a rede social, não. Não é isso também não, gente. Você não foi chamado para soar como um religioso. Você foi chamado para soar como alguém relevante na sua sociedade, no meio onde você faz. E o Espírito Santo traduz o céu, o Espírito Santo traduz para a linguagem do povo aquilo que nós precisamos. Amém? Rick Warren, ele fala assim, o evangelho nunca muda. A embalagem muda. O canal muda, mas a cruz continua. Amém? O evangelho nunca muda. A embalagem muda. O que é isso? A forma que eu comunico pode mudar. O canal pode mudar. Se é TikTok, se é Instagram, se é o púlpito da igreja, se é com meu vizinho, face a face, junto ali. Isso muda, mas a cruz continua. A palavra de Deus continua imutável. Amém? E nós precisamos dessa nova linguagem, dessa nova comunicação. Por quê? Estamos no século 21. Precisamos alcançar as pessoas desse século, dessa geração. Amém? E eu profetizo que o Espírito Santo, a partir de hoje, vai te dar ousadia, coragem, intrepidez, discernimento para ganhar as multidões que estarão chegando aqui. Amém? E o que o Espírito Santo ele faz? Atos 2:14. Então, Pedro se levantou com os 11. Vamos ler todos juntos? Então, Pedro se levantou com os 11. O Espírito Santo nos convida a sermos partes do avivamento e não somente testemunhas. Eu e você não seremos somente uma testemunha, não somente diremos o que aconteceu com fulano ou com Beltrano. Nós diremos aquilo que aconteceu comigo, com você, na sua casa. Amém? Pedro não foi apenas cheio, Pedro se levantou. Pedro ele foi capacitado, porque avivamento não é evento. Avivamento é estilo de vida. É onde eu me disponibilizo e o Espírito Santo age. Amém? Você não foi chamado para assistir à promessa, para ficar sentado sobre a promessa. Você foi chamado para fazer parte da promessa. Amém? Deus está te dizendo, eu te encho para te enviar. Eu te capacito para te posicionar. Para te posicionar onde? Onde você precisa ser posicionado, nos lugares estratégicos dessa sociedade para ganhar todos. Todas as raças, todos os credos, todas as cores. Todas as pessoas merecem um encontro com Jesus. Todas as pessoas merecem a chance de ouvir falar do amor de Deus. Amém? E o Espírito Santo, nessa manhã, ele quer ativar os seus dons. Amém? Ele quer te dar palavras proféticas, ele quer te usar com generosidade para abençoar pessoas, ele quer te dar poder para curar, ele quer te dar coragem para mudar aquilo que está ao seu mundo, no seu entorno, ao seu redor. Mas você precisa se disponibilizar. Você precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. A Power Music já pode subir. Você precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Você pode levantar suas mãos e dizer, eis-me aqui. Sabe, o Pentecoste que você espera, está esperando você se levantar. Sempre tem uma reação para uma ação. A ação é, eu me levanto. A reação é, o Pentecoste vem sobre mim. O Espírito Santo vem sobre mim. Ele já habita em nós, sim, ele habita em nós. Mas talvez só o habitar está pouco, querido. Ele quer te ousar.
Ele quer te capacitar com mais coragem e ousadia. Porque a salvação não é só sua. Não é só você que precisa ser salvo, capacitado, satisfeito. Não, Ele quer te empoderar para salvar mais pessoas. Amém? Charles Spurgeon diz: sem o Espírito não podemos fazer nada. Somos como navios sem vento, galho sem seiva, tocha sem fogo. Você precisa desse Espírito Santo hoje para te encher. Amém? Então coloque-se de pé nessa manhã. Se coloque de pé. Sabe, você que está aqui nessa manhã, que é um líder. Você que é um militar, um empreendedor, um trabalhador, uma mãe, um tio, um primo, um filho. Todos nós somos filhos. O Espírito Santo quer te capacitar nessa manhã. Amém? E eu quero te deixar bem claro algo que o T.D. Jakes fala, que o Pentecostes não é sobre nós sentirmos, não é sensações, arrepiei, sentir, não, é sobre uma transformação de vida. Tem muita gente arrepiada com a vida ruim. Não é eu me arrepiar, não é somente eu me emocionar, não é eu levantar as minhas mãos e a minha mão está cheia de sangue, meu coração está impuro, não. É eu me levantar e me render e me entregar e falar: Senhor, aviva-nos outra vez. Amém? Pentecostes começa hoje em mim e em você. Começa na nossa unidade. Começa na nossa multiplicação de discípulos. A palavra fala que em um dia 3.000 almas foram alcançadas. 3.000, o Espírito Santo desceu. A cidade respondeu. Algo aconteceu. Deus não está procurando espectadores de culto. Deus está esperando, procurando incendiários. Aqueles que vão levar o fogo do Espírito Santo para onde for. As pessoas que vão chegar para você e falar assim: nossa, estou com uma dor. Vem cá, deixa eu orar por você. Deixa eu pôr a mão na sua cabeça. Porque existe um levanta e anda na minha boca e eu estou pronto para usar. O Espírito Santo quer te usar, te capacitar. Mas você precisa preparar esse altar. O altar somos nós, querido. Esse altar aqui precisa estar preparado. Que essa manhã seja um start para essa preparação de Deus. Que seja o início para essa preparação de Deus. Porque aquele mesmo fogo que desceu em Jerusalém está descendo aqui nessa manhã sobre a pau. O mesmo Espírito Santo que capacitou aqueles pescadores a abalar impérios está aqui hoje, te capacitando para transformar essa igreja, o seu negócio, a sua família, a sua cidade. Então feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a clamar pelo Espírito Santo. Fala: enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu não quero continuar da mesma forma. Eu não quero entrar e sair da mesma forma. Não, eu quero ser transformado. Eu quero ser usado. Eu quero ser ousado aonde o Senhor me colocar. Eu quero. Você pode levantar suas mãos o mais alto que você puder e se render ao Espírito Santo de Deus e dizer: enche-me, Espírito Santo. Eu quero te falar, igreja, que quando há Pentecostes, há multiplicação. A multiplicação de dons, a multiplicação de pessoas, a multiplicação daquilo que Deus quer fazer. Onde há Pentecostes, há salvação. E Deus quer hoje te usar como essa flecha. Se cada um aqui for usado e ousado no Espírito Santo para pregar para uma alma, essa igreja já dobrou, triplicou, quadruplicou. Então, nesse tempo, é o tempo onde a igreja vai dobrar, o céu vai se alegrar e o inferno vai tremer. Porque não é sobre números, é sobre vidas alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a multiplicação, ela começa com um convite, com uma conversa. Com algo que Deus está fazendo em mim. Eu sendo um canal falando: o Espírito Santo fez na minha vida. Mas se você não tem nada para contar que Deus fez na sua vida, como é que você vai falar? Você precisa ser um testemunho vivo. Você precisa ser parte da promessa.
Você pode falar a partir da sua vivência. Amém? Chega de viver, de sobreviver espiritualmente. Tem pessoas que estão sobrevivendo espiritualmente. Não, chegou o tempo de você viver espiritualmente. Viver com paixão, viver com propósito, viver com transformação, viver com impacto. O céu está pronto para descer. Eu e você precisamos nos levantar. Ore nesse tempo. Se consagre nesse tempo. Se una. Se levante. Viva o Pentecostes que está disponível hoje. O Espírito Santo quer te encher. Sabe, querido, existem águas que dão nos artelhos. A palavra de Deus fala. Existem águas que elas dão nos joelhos. Existem águas que dão nos nossos lombos, mas existem águas onde eu e você podemos mergulhar. E é sobre essas águas que eu estou falando nessa manhã. É sobre um mergulho na presença do Espírito Santo. É sobre entrar nessa atmosfera. É sobre viver esse estilo de vida. Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente não quer nem parar, a gente não quer nem terminar, a gente não quer nem encerrar o culto, a gente não quer encerrar a celebração, a gente quer continuar. E eu creio que vai chegar esse tempo onde uma vai emendar na outra, uns vão e uns vêm. E vai ser aquele maravilha na rua. Nós sairemos e falaremos do amor de Deus aos nossos vizinhos. Nós profetizamos que os nossos vizinhos vão se render a Cristo. Que essa rua vai se render a Jesus Cristo. Não será só você abençoado. Você será a tocha para abençoar outras pessoas. Não será só você curado, você será a tocha para curar outras pessoas. Não será só você empoderado, você será a tocha para empoderar outras pessoas. E eu quero compartilhar com você rapidamente 7 ações para você viver o poder de Deus hoje. Ore com intencionalidade todos os dias. Igreja, ore. Uma igreja precisa estar unida em oração. Amém? Crie alianças espirituais saudáveis. Não ande sozinho. Tenha irmãos de fé. Pratique o perdão. Sem unidade não há Pentecostes. Precisamos perdoar uns aos outros. Vamos errar e precisamos nos perdoar. Amém? Seja relevante nas redes sociais. E não só lá. Mais que lá. Seja relevante na sua vida real. Naquilo que você quer apresentar. Ative seu dom. Ative aquilo que Deus te deu e sirva. Sirva a casa de Deus, sirva as pessoas. Evangelize. Não como alguém do século I, mas evangelize com poder e com simplicidade. Porque Deus vai te usar na sua simplicidade, na sua forma, no seu jeito, na sua linguagem. E para finalizar, viva de forma santa, ousada, todos os dias, não na sua carne, mas no Espírito, não na sua força, mas no revestimento daquele que te capacita, te transforma e te empodera em nome de Jesus.